Uma boa noite a todos e todas. Vamos falar um pouquinho sobre a gamificação no ensino de química. Então, tá aí, tem meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, fique bem à vontade. Para quem me conhece, já sabe que o meu segundo slide é uma propaganda do livro que eu lancei em 2015 sobre tecnologias no ensino de química, e lá eu falo um pouquinho de gamificação também, falo de podcast, falo de tantos outros recursos relacionados com as tecnologias, né? A gente vai falando de alguns recursos lá, está disponível para você poder acessar, né? Tem ele virtual, tem um e-book e tem o próprio livro impresso. Então, está aí disponível para quem quiser, possa estar aí acompanhando. Mas vamos lá, eu vou bem direto. O que é gamificação, né? Aí nós temos o nosso querido Homer Simpson falando, né, perguntando aí esse jeitinho dele, o que é gamificação. Então, vamos tentar, nesse tempo, tirar algumas dúvidas, né, e conhecer um pouquinho o que é essa gamificação. Então, vamos lá. Se você nunca ouviu falar de gamificação, né, vai ouvir hoje, né, o que significa. Talvez você deve estar pensando aí que é alguma coisa de jogo, né? Game, vem na mente. Será que é um jogo? Né? Um jogo bem diferente. Um jogo diferentão, um jogo com a forma de ser trabalhado. Ou será que é outra coisa, não é um jogo? Então vamos lá. Só para contextualizar, né? O trends aí da gamificação, vocês estão observando aqui, né? Eu coloquei mundo, porque significa aí, né? O trends da Google, né, que ele representa o número, né, de interesse em busca relativo, né? Quando o ponto está em 100, aqui, ó, 100, significa que foi o período que teve maior popularidade o tema pesquisado, né, o termo que você está pesquisando. E quando está 50, significa que ele está com a metade da popularidade, né? E zero, obviamente, significa que ele teve menos de 1% de popularidade do pico. Então, a palavra aqui, se você for lá no Google Trends e colocar gamification em inglês, você vai ver aqui, ó, em maio de 2010 foi o primeiro momento, né, que o termo gamification foi pesquisado, tá? O maio de 2010 pesquisado no Google, né? Então ele faz aí, ó, de 2004 até agora, né? Então, em 2010 foi quando apareceu a primeira busca, né? Um percentual aí, né, de busca pequeno, né? O pico 1, ou seja, 1% de popularidade, né? Não quer dizer que foi quando surgiu o termo, mas foi quando ele começou a ter popularidade, né, no Google Trends. Então, a gente tem aqui 1%, né? É uma popularidade baixa, mas aí foi quando surgiu, mas ele começou a ter uma busca, né? E quando chegou aqui, ó, fevereiro de 2014, ele já estava no topo, digamos assim, né? O pico de popularidade. E aí continua, né, ao longo dos anos, nessa popularidade. Além, aí eu estou falando a nível mundo, tá? A palavra gamification. Quando a gente vai para Brasil, observem aqui, a primeira vez que foi pesquisado foi aqui, ó, março de 2011. Começou a ter popularidade, ó, em março de 2011. E aqui, ó, chegou no pico em março de 2015. Só um minutinho. Quando chegou março de 2015 aqui, ó, ele estava no seu pico, né, de popularidade. Essa pesquisa eu fiz em 2019, ou seja, antes da pandemia. Com o surgimento da pandemia, olha como tá. Janeiro de 2021 foi o período, ó, março de 2015 estava aqui, ó. Então agora, janeiro de 2021, a gente tem o termo gamificação sendo pesquisado, né, no Google. Então, veja aí, pode ter sido uma possível influência, né, da pandemia, né, que a gente está vivendo, né, que a gente está vivendo, 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 que a gente está vivendo
né, do período que nós estamos. Então, muita gente procurou gamificação, 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 gamificação. Mas o que seria gamificação, né? Primeiro a gente passa por um conceito que é um jogo. E um jogo? Será que gamificação é um jogo? Ó, jogo, do latim, jogos, brincadeira, né? Piada, distração, passatempo, ludo, né? Quando a gente fala de atividade lúdica, né? Ludus, em latim, ó, eu jogo. E a gente tem que o jogo, ó, se o Razinga, né? Ou um Zinga, como você vai falar, né? Tem a pronúncia correta, mas eu não sei, não saberia dizer agora. Mas, ó, o Zinga diz assim, ó, é uma atividade ou ocupação, ó, voluntária. Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Então, regras obrigatórias, dotada de um fim em si mesma, né? Acompanhando de um sentimento de tensão e de alegria e uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, o jogo é uma função humana, né, tão importante quanto o raciocínio, né? E aí, o jogo, ele é uma atividade que você tem, voluntária, mas que tem regras, né? Então, isso é um ponto interessante. Deixa eu passar aqui, ó. Então, jogo, e aí, resumindo o que eu falei agora, jogo é uma atividade individual ou coletiva, voluntária, composta por um conjunto de regras, compreendidas e livremente aceitas por um sujeito, ou seja, vários deles, que são jogadores, e desenvolvida em um espaço e um tempo, ó, definido, bastante definido, com a finalidade de quê? Atingir um objetivo. Então, o jogo, ele é uma atividade voluntária que pode ser feita por um ou dois, três, quatro jogadores, né, vários jogadores, que tem desenvolvida num tempo, num espaço determinado e que tem um objetivo. Tá? Então, ficou claro aí o que é um jogo. E aí, será que jogo e gamificação é a mesma coisa? Primeiro, um dos pontos, ó, que jogo e game é a mesma coisa. Game, né, jogo, game, aí é a palavra em inglês para jogo. Aí, a palavra em inglês para um tipo de jogo regrado. Olha, tem regras. Jogo, game, quando eu falo game, eu estou falando de um jogo com regras. A gente já falei o que seria um jogo agora há pouco, né? Uma atividade voluntária, mas com regras. Se não tem regras, mas se não tiver regras, não é um jogo, é uma atividade lúdica. Pode ser? Tá? Diferente da palavra play, ó. Também a gente usa a palavra play em inglês para dizer que é jogo. Mas aqui, ó, o play é no sentido, ó, diversão, prazer, né, do lúdico, não necessariamente regrado, ou seja, não tem regras, não necessariamente tem que ter regras. Tá? E aí, o game é um sistema, ó, que os jogadores se engajam em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback que gera um resultado, ó, quantificável, né? Geralmente uma reação emocional. Você que joga, quem já jogou, sabe que há momentos que nós temos reações emocionais, quando a gente ganha ou quando a gente perde. Então, o game é um sistema aí, ó, onde você está engajado, né, para resolver alguma situação, um objetivo, e que envolve uma reação emocional sua, nesse contexto, né? Essa reação pode ser tanto positiva, né, ou negativa. Então, ó, a gente também tem jogo, game aí, novamente, gamificação, será que eles são iguais? Ó, o game design, por exemplo, a gente fala de game design, é uma estratégia da construção do jogo. Tá? Pode ser um jogo físico ou pode ser um jogo digital. E aí, que tem o objetivo aqui, ó, desenvolver competências e habilidades relacionadas a esse jogo. E aí, são vários esses jogos, né? São muitos jogos. Então, temos aí. E de aprofundar, ó, no conceito, habilidade que o jogo
que desenvolve, né, que quer desenvolver nos seus participantes. Então, o jogo quer desenvolver determinadas competências, habilidades, e aí o game design é justamente a estratégia de montagem, né, de construção, desenvolver essas competências e habilidades no sujeito. E aí o game think, né, a gente fala game think, que aí seria o pensamento, não é literalmente compreendido como um pensamento de jogo, né, se fosse traduzir literalmente, mas o termo ele traz essa ideia de que o jogador, né, o usuário, ele usa os elementos do game, né, ele representa, né, um tipo de estratégia, né, o game think é pensar na estratégia que envolve as pessoas envolvidas, envolve um público, né, de interesse, oferecendo desafios, tarefas, recompensas, partindo da ideia do conceito do jogo. Mas o que é gamificação? Né? Aí voltamos, o que é gamificação? Existem diversas, né, das mais variadas definições. E gamificação não é um termo que nós possamos dizer que veio da educação, tá? Ela veio do âmbito empresarial, com o objetivo de quê? Dar um aumento de produtividade, né, dentro daquela empresa. Eu vou daqui a pouco falar de alguns exemplos. No marketing, para quê? Para maior envolvimento e fidelização. E na educação, para melhorar a aprendizagem. Então, tem algumas definições diferentes, dependendo do âmbito que nós estamos, mas dentro de uma mesma proposta. Então, algumas aplicações da gamificação. Eu falei do marketing, estratégia para engajamento do público-alvo nas campanhas. Você deve estar aí, por exemplo, vamos imaginar, você está assistindo TV, ou está nas redes sociais, e aparece uma propaganda daquele hambúrguer delicioso, para quem gosta de hambúrguer, ou daquele sushi, ou daquela comida que você fica com água na boca, e faz aquela propaganda dizendo que tem agora um molho especial, tem um complemento, a carne é diferente, enfim, há uma propaganda. E aí você, beleza, viu, tudo bem. Quando você está passeando, vamos pensar aí passa num restaurante, que é aquele restaurante daquela propaganda, daquele hambúrguer, daquela carne, daquele sushi, né, daquela comida que você olhou no comercial e disse, gente, deixa eu entrar para ver se é de fato gostoso, como a propaganda mostra. Pronto. O setor do marketing gamificou. Ele conseguiu gamificar, ele conseguiu te engajar, te motivar a consumir. Veja, já vão pegando a ideia aí, Gamificação motivou, engajou para algo. Nos ambientes empresariais, a gente tem muito isso também. Para motivar os funcionários a fazer o seu trabalho lá de uma forma mais empenhada. A gente tem aí algumas empresas, né, que você tem que bater a meta. E aí, quando você bate a meta, você ganha uma premiação, né? Tem empresas, por exemplo, que dão uma viagem para você, né? Tem empresas que lhe dão um carro, né? Dão uma TV. Dependendo da empresa, há esses tipos de premiação, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com vendas, né? Geralmente, se você tem lá, se você conseguir alcançar essa meta, você vai ser premiado, tem um carro, tem uma TV, tem uma moto, tem uma viagem. Então, você vai ter o quê? Aí, uma situação que vai motivar o funcionário a fazer o seu trabalho e alcançar as metas, né, as ações estabelecidas. Então, outro ponto também que é gamificado, que a gente vê muito no âmbito empresarial agora, né? Empresas fazem muito. Também, de desafios de impacto social. Conseguir para quê? Participação das pessoas. Então, talvez você está aí, tenha o pessoal na igreja e diz assim, olha, vamos fazer uma campanha para arrecadar donativos, né, o material, vamos lá, material de construção, porque a casa de um nosso colega acabou vindo a chuva, caiu, então a gente vamos nos motivar, vamos nos engajar para ajudar alguém.
Então, a gente faz campanha, né, de uma forma que motiva as pessoas e envolve as pessoas para participarem daquela ação, por exemplo, de impacto social. Geralmente, igrejas têm muito disso, né? Então, a gente motiva as pessoas a participarem. E na educação, para aumentar a motivação e o comprometimento do estudante na sua aprendizagem, além de tentar diminuir a indisciplina. Eu vou tentar passar um vídeo, eu acho que vai dar para passar aí para vocês. Quem não viu aí, vai falar sobre a teoria da diversão. Vou passar aqui o play, não sei se vai ficar tranquilo aí para vocês verem, né? Eu vou estar aqui acompanhando, tá? Vocês viram, né, aí direitinho, né? O que é que eles viram? O que é que percebeu? Veja, o pessoal lá da Suécia gamificou, né, um contexto onde ele o objetivo era o quê? Motivar as pessoas a deixarem de ser sedentárias. Por quê? Porque eles usavam muito a escada rolante e não usavam pouco, na verdade, a escada. Então, eles queriam fazer com que aquelas pessoas começassem a usar a escada. Então, eles tiveram aí uma ideia de gamificar, de engajar, de motivar, deram um elemento que fez com que aquelas pessoas começassem a querer usar a escada. E aí veio que por mais de 66%, né, das pessoas começaram a utilizar a escada. Houve um aumento, então eles conseguiram lá no metrô de Estocolmo, né, na Suécia. Então, eles trouxeram uma proposta gamificada. Tá? Outro ponto aqui, ó, gamificação na educação é a mesma coisa que game-based learning, que é a aprendizagem baseada em jogos ou em games, né? Então, já estou dizendo aqui que é diferente. Então, vamos lá, ó. Aprendizagem baseada em games, só para dar uma noção, né? Ela fala aí, ó, do uso de jogos, que podem ser analógicos ou digitais, ó, com o objetivo de quê? De otimizar a experiência de aprendizagem. O jogo, ele permite, ó, o entendimento de questões específicas, né? Através da simulação, tentativa e resolução do problema, dentre outras ações que permitem que o estudante, né, o jogador, possa construir seu conhecimento. Então, a ideia da aprendizagem baseada em games é o quê? Você vai usar os jogos, né, que aí, dos diversos jogos, tanto analógicos como digitais, com uma perspectiva pedagógica, né? Incorpora esses jogos digitais, né, educacionais ou não, né? Ou de entretenimento, com o objetivo de dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a aprendizagem baseada em games é no sentido de que eu tenho um jogo que vai ali, que a gente vai usar dentro de uma perspectiva pedagógica, para que possa aprender. E aí um detalhe, gente, eu não vou falar aqui, mas existem classificações de jogos, né? Vocês podem ver aí com vários autores, né? Que falam sobre o jogo educativo, o jogo didático,
né? Tem um jogo educativo formal e o jogo educativo informal, tem um jogo sério, jogos sérios, jogo de entretenimento, enfim, tem algumas classificações, né, que vão ter algumas definições para cada tipo de jogo. Aqui eu estou falando da aprendizagem baseada em games, que é um jogo que eu pego, ó, eu uso um jogo, né, que pode ser tanto físico como eletrônico, e utilizo ele, né, para ensinar um conteúdo aí, ó. Por exemplo, Minecraft, né, o jogo de tabuleiro War, né, que eu posso usar com objetivos educacionais. Se você conhece o jogo War, né, você tem lá um mapa, né, que vai conquistando, e eu posso, a partir do jogo, como professor de história, de geografia, enfim, trabalhar, né, com aquele jogo para ensinar conteúdos aos meus alunos. Da mesma forma, o Minecraft aí, ó. Em Minecraft, por exemplo, eu posso trabalhar, ó, ler a competência de leitura, de escrita, matemática, né? Eu posso envolver competências sociais, relacionamento, conceitos básicos de tecnologia, idiomas, né, língua. Então, o Minecraft ele não foi criado, né, não foi produzido para ensinar os conteúdos, mas eu posso usar o jogo com a finalidade pedagógica. Então, ó, eles possibilitam que o professor, né, que o aluno possa obter informações, aprendizagem, pode aprender usando esse jogo. Tem outros, ó, Polycraft, Word, esse aqui, por exemplo, ele é um game série, né, que a gente chama de game série, são também os jogos educacionais, tá? Então, ele, nesse Polycraft Word que está aqui, deixa eu botar aqui, você tem aí, ó, ele auxilia a aprender conteúdo de tabela periódica, por exemplo, né? Apresenta, ó, um refino petroquímico, né? Colheita de minerais, e dá para trabalhar a tabela periódica, né? E alguns elementos, né? Da tabela periódica nesse jogo. Mas ele é um jogo que o indivíduo, né? O usuário vai lá fazer um tipo de minério, vai construir polímeros, né? Plásticos e tal. Veja, ele não está ali trabalhando o conteúdo específico, mas eu posso trabalhar o conteúdo a partir dele, fazendo uma aprendizagem baseada em jogos, né? Dentro de uma pegada pedagógica. Outro ponto aí, ó. Outro jogo, ó, é o Game Against Plagiarism, né? O plagiarismo, né? Um jogo contra o plágio, né? Então a gente tem aqui, ó, uma possibilidade de trabalhar, por exemplo, você é professor de metodologia da pesquisa, né? Metodologia científica, etc. E aí você pode usar esse jogo para trabalhar com o estudante, né? As regras da ética, né? Do plágio, as consequências. Então, eu posso trabalhar aqui, é um jogo sério, é um jogo educativo que permite essa discussão. E existem inúmeros jogos que podem ser utilizados para trabalhar dentro de um contexto pedagógico. Eles não foram criados para isso, mas que eu posso estar utilizando aí, fazendo uso da aprendizagem baseada em jogos, né? Eu pego o uso de jogos para que use uma estratégia pedagógica para que o meu aluno possa aprender. Word Birds, Civilization, World of Warcraft, SimCity, Little Icon. Então, existem vários jogos, né? Não só esses, outros também, que permitem uma aprendizagem baseada em games, né? Aprendizagem baseada em jogos. E aí, nós partimos também, ó, só para esclarecer, ó, game séries e gamificação ser a mesma coisa, né? A gente tem aqui o brincar, ó, brincar e jogar. Dois polos, né? O todo e as partes, né? Deixa eu tentar aqui ajudar vocês, ó. Eu tenho um brinquedo. O brinquedo é o todo, né? E o brinquedo aqui, obviamente, para brincar. Quando você pensa no brinquedo, as partes que vão constituir esse brinquedo vêm daqui, ó, do design lúdico, ó. São as partes. Então sai daqui e o brinquedo. O brinquedo é o produto. O design lúdico é o quê? É o design, são as partes que eu vou imaginando, né, que eu vou constituir o brinquedo, tá?
Nesse contexto, olha, deixa eu passar aqui, a gente tem os games sérios. Games sérios são os jogos que não são produzidos apenas para entretenimento, mas para produzir, por exemplo, treinamento. Treinar um piloto, treinar um médico, né? Uma simulação. Ele vai simulando ambientes, né? Ele vai ajudando, ensinando, né, aquela pessoa a exercer alguma determinada atividade. Então, ele não é apenas um jogo de entretenimento, né? Só para diversão, só para brincar. Mas ele aí, ele tem uma pegada, né, uma visão de poder auxiliar a pessoa a ser treinada, a aprender algo, né? Aí não falo apenas no contexto educacional, né, mas que é um jogo, o game serve para aprender determinada ação. E aí, dentro do game set, a gente tem os games educacionais, os jogos educativos, tá? Então, o game, só para deixar claro, o game set, ele tem, por exemplo, o objetivo pré-estabelecido, né? Já foi programado, aquele jogo, ele tem um objetivo. Lembra que eu falei também na definição do que o jogo ele tem um objetivo, né? Ele tem uma função. E aí, quando a gente vai para a gamificação, ela não tem um objetivo pré-estabelecido como o jogo, né? Já está lá programado, tá? Olha, aqui o jogo é projetado para um objetivo. A gamificação, né? Ele tem várias partes. Novamente, o jogo é o todo. Gamificação, as partes. Design lúdico é as partes que eu uso para o quê? Para montar o meu brinquedo. Eu estou falando do jogo, eu vou ter as partes, e aí a gamificação aqui está com umas partes. O jogo é o todo, né? Um ponto só lá. Ele tem um objetivo específico, né? Que pode ser apenas entretenimento ou ensinar alguma coisa, né, ao jogador. Então, na gamificação, a gente tem várias partes, né, que podem constituir o game, que são seus elementos. O jogo, ele tem elementos, tá? E aí a gente não usa esse jogo, de certa forma, né, os elementos para projetar um jogo dentro da gamificação. Os elementos do jogo, a gente tem, o jogo ele tem vários elementos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas no sentido de que, olha, a gamificação ela é um produto, tá? Ela não é um jogo de forma pronta e acabada. Não é um todo. São partes. Partes de onde? Eu pego elementos de jogos e aplico. Tá? E aí a gamificação, ela traz essa ideia, né? Eu vou ter um produto. O produto é um processo, né? Produto, uma sequência de ensino e aprendizagem, né? Pode ser etapas que eu vou desenvolver. O jogo é apenas um momento. Então, a gente tem que entender nesse contexto aqui, e aí eu vou explicar mais detalhado, e, o uso a gamificação é o uso de elementos do game em contextos que não são games. Eu vou explicar agora o que seria a gamificação. Aí vocês devem lembrar desse jogador, e acho que muitos de vocês devem ter já conhecido. Então, gamificação, vamos lá. Ele tem aí o termo, né, gamificação, vem de uma neologia para a língua portuguesa, né, do gamification, e compreende a aplicação de elementos de jogos em atividades que não são o quê? Jogos. Olha, eu vou usar elementos dos jogos, daqui a pouco mostro para vocês, em uma atividade que não é um jogo. Então, gamificação não é um jogo. Gamificação compreende o quê? A aplicação de elementos de jogos. Por isso, algumas pessoas ainda confundem, né? E acham que a gamificação é um jogo. A gamificação não é um jogo, ela é um processo, tá? Deixa eu botar aqui o próximo. A gamificação é uma metodologia que aplica dinâmicas, mecânicas e componentes. Esses são os elementos dos jogos,
dinâmicas, mecânicas e componentes. São esses 3 elementos. E eu vou mostrar para vocês o que cada um desses tem. O jogo tem vários elementos. Lembra que eu falei, ó, a parte, mas são vários elementos. O jogo está lá constituído como um todo, né? Ele tem esses elementos já definidos. Então, eu pego esses elementos para quê? Para motivar e engajar as pessoas, trazendo os benefícios que também são alcançados quando a pessoa está jogando. E eu vou falar também sobre isso brevemente. Então, ó, utiliza a mecânica dos jogos para engajar as pessoas e resolver problemas reais, né? Situações reais. É o uso da mecânica de jogos, a estética lúdica, né? O game think, né? O pensamento de jogos, para engajar as pessoas, motivar ações, promover um aprendizado e resolver problemas. Então, isso aí é uma proposta da gamificação, tá? E a gente vai encontrar na literatura as definições sobre gamificação, ó, apropriados elementos comuns de quem? Dos jogos, que é motivação, interação, colaboração, pensamento crítico, enfrentar desafios, que aparecem no design de um jogo, né, e utilizá-los para a aprendizagem. Então, a gente pode dizer que a gamificação ela busca motivar a participação, o engajamento e a fidelidade do indivíduo, né? Do caso dos estudantes, a gente partindo para a educação. Né? Lembra que eu falei do engajamento, da fidelização lá no marketing, né? Nas empresas? A gamificação é essa ideia de fidelizar. Tá? Os elementos dos jogos, né? Eles são usados para promover a motivação, para engajar o aluno em sua aprendizagem. Ok? Ó, a gamificação aqui, ó, o Fardo traz essa definição. A gamificação pressupõe a utilização de elementos tradicionalmente encontrados nos jogos, e aí ele vai elencando a narrativa, feedback, eu vou mostrar daqui a pouco elas, e que são associadas aos jogos com a finalidade de tentar o quê? Ó, obter o mesmo grau de envolvimento e motivação que a gente encontra nos jogadores quando estão interagindo com jogos, bons jogos. Então, essa aí é a definição que o Fardo traz. E a gente encontra outras também. E aí, um detalhe, ó. Um sistema gamificado não é a mesma coisa que um jogo. Ó. Já falei agora há pouco, mas aí reforço. Ó. A gamificação não é um jogo, não é a mesma coisa que um jogo. O jogo educativo, por exemplo, são recursos que utilizamos em um dado momento da aula. Vamos pensar assim, ó. Quando o jogo acaba, o estudante ele é reconhecido pelo seu esforço. E acabou o jogo. Acabou, ponto. O que vai acontecer? O professor vai dar o ponto, etc. A gamificação ela é um processo, tá? Você pode até usar o jogo, alguns jogos, dentro da gamificação. Mas a gamificação ela é um ambiente real, né, que você vai cumprir tarefas, né, cumprir missões. É um processo. Por exemplo, ó, se o professor vai para a sala de aula, né, quando ele usa o jogo naquele momento. Gente, hoje vamos ter uma atividade e vai ser um jogo. Bom, usei o jogo, acabou o jogo, a utilização do jogo, acabou a proposta. Mas se ele vai gamificar aquela aula, né, por exemplo, ele vai, sei lá, vai realizar uma semana gamificada. Então a gente vai observar o quê? Que os estudantes vão ter atividades, eles vão pontuar, eles vão ter desafios, eles vão ter recursos que vão usar. Tudo isso valendo ponto para eles, né? Além de ter regras definidas de como vai ser esse processo. E ao final da proposta do processo, né? Por exemplo, no final de semana, ou da quinzena, ou do mês, aí vai depender de qual proposta, qual processo o professor vai trazer, né? Vai propor, né? Para ser realizado. E aí o professor vai verificar quem teve melhor desempenho, ver como ocorreu todo o processo. Tá? Então, veja que a gamificação ela é um processo. Não é apenas o momento, aquele momento de um jogo. Ah, usei o jogo. Então, a gente tem aí todo um processo. Ainda que utilize estratégias de um planejamento semelhante, elas são formas diferentes de trabalhar o jogo e a gamificação. E que, inclusive, não são excludentes, já que é possível o quê? Você colocar um jogo como parte de uma estrutura gamificada. Tem um exemplo que eu achei legal, que é uma analogia, né?
pensando no jogo de futebol. Ó, o jogo, vamos lá dizer, um jogo educativo, né, um jogo de aprendizagem, ele é, se a gente pensa o jogo, vamos pensar aí na partida entre dois times, eles jogam, terminou o jogo, um ganhou, o outro perdeu, ou pode ter empatado, mas vamos pensar que um venceu, o outro perdeu. Acabou. É um jogo apenas. A gamificação, ela é o processo, né, que tem um jogo. Vamos pensar aí, é o campeonato. O campeonato vai ter vários jogos, né, várias rodadas, e que você pode, por exemplo, perder o último jogo, mas ganhar o campeonato. Você pode perder alguns jogos, ganhar outro, e no final você ser o campeão. Veja, é um campeonato, é um processo que vai ter vários jogos, várias atividades. E aí, reforçando que a gamificação não é só jogo, ela pode ter o jogo também dentro, pode se apropriar de um jogo. Né? Acho que deu para ficar clara aí a ideia do que é um jogo da gamificação, que é um processo. Tá? E a gamificação, ela pode ser de duas formas. Gente, eu olhei a hora aqui, eu vou dar uma acelerada um pouquinho, por causa do tempo. Mas, ó, ela é estrutural, que corresponde à aplicação dos jogos, né, do mecanismo de jogo, em um conteúdo já existente. Né? Seria o uso de elementos, né, de games sem mudar o conteúdo, visando o quê? Motivar os aprendizes, né, os estudantes a seguir o conteúdo e serem engajados dentro do processo de ensino e aprendizagem. E aí ele vai ter recompensas, né, vai ter ações que ele vai estar recebendo. É muito baseado no behaviorismo, no condicionamento operacional, porque apresenta o objetivo principal de levar o estudante ao longo daquele processo a completar aquelas tarefas. Né? Em geral, por exemplo, você tem aí esse condicionamento, né? Ele acaba trazendo, inclusive, um envolvimento dos estudantes. Mas não, aqui no caso, não é no sentido do behaviorismo do estímulo-resposta em si, mas assim, de promover, de motivar a ele a exercer determinadas funções. Aí outra aqui, desculpa, os exemplos de uma gamificação estrutural, rank, medalha, troféu. Então, ao cumprir o desafio, você vai ganhar os pontos, né? Você vai ganhar tantos pontos, vai ter a recompensa. Então, a gamificação estrutural ela não se torna, por exemplo, um jogo. Né? As características do elemento de um jogo. Ela não muda o conteúdo. Né? Ela está ali, você cria estruturas para poder trabalhar, mas não mexe no conteúdo. Tem que ter recompensas, né? Que está aqui, as medalhas, mas você não muda o conteúdo. Você não muda o conteúdo. Né? Você cria estruturas. A segunda tipo de gamificação é chamada de gamificação de conteúdo, que aí aplica-se no caso, o conteúdo, né? Elementos jogos, né? Dentro desse contexto, para que faça aquele processo parecer com um jogo. Mas não é um jogo, lembrando. Porque usa os elementos dos jogos e também os pensamentos. Né, a informação, a dinâmica e o conteúdo em si são alterados através de métodos de design de jogos, construção dele. Hein? E isso altera o quê? O conteúdo para que ele se torne mais idêntico ao jogo. Idêntico, mas isso não significa que ele vai ser um jogo, tá? E aí também, outro detalhe, o nível de complexidade não quer dizer que vai ser mais difícil ou mais fácil na tipo de gamificação de conteúdo. Ó. Existem diferentes formas de gamificar o conteúdo, como trazer uma história, uma curiosidade sobre um personagem relacionado a um desafio. Ó, veja, você cria uma história, um enredo, tá? Vamos colocar aqui como exemplo, aqui, ó. Você vai, por exemplo, falar sobre segurança do bombeiro, né? Vamos pensar que você está fazendo um curso sobre segurança de laboratório, segurança de algum ambiente, né? De foco de incêndio. Então, você vai poder colocar no início do curso, né? Uma história, abordar uma história de um bombeiro, né? Que aí vai
engajar esse aluno dentro do objetivo da aprendizagem, que é aprender sobre a segurança, né, durante os focos de incêndio. Então, você vai desafiar os estudantes a aplicar o que eles aprenderam dentro daquela história, daquela narrativa, né? Então, aí é a gamificação do conteúdo. Um exemplo também que a gente observa em relação à gamificação do conteúdo, que é você tentar transformar aquele processo de gamificação parecido, né, se parecendo com o jogo, é o uso, por exemplo, do escape room. O escape room ele tem um enigma que você vai ali tentando desenvolver, né? Então, você vai ter lá todo um processo que vai sendo realizado. Eu vou passar aqui um pouquinho, gente, porque eu ia mostrar para vocês algumas diferenças, né, em relação a estruturar e conteúdo, mas aí, se eu fizer isso, não vai dar tempo de mostrar na química, né, que é o objetivo nosso. Tá? Eu vou pedir licença a vocês, eu vou aqui adiantar um pouquinho, tá? E aqui, ó, vocês devem conhecer esse jogo, se não, River Raid ou White Fox. Existem algumas teorias, tá, relacionadas com a gamificação, algumas teorias de aprendizagem, e a principal, ó, é a teoria de autodeterminação, que ela tem lá, que ela tem elementos de autonomia, competências e potencialidades. Além disso, a gente também tem a teoria do flow. Eu vou falar bem rapidinho, vou passar aqui essa parte teórica para mostrar a imagem, porque aí eu explico aqui. A teoria do flow do Csikszentmihalyi, né, ela trata do estado que você está dentro de um jogo, quando a gente está elaborando um jogo, e a gamificação vai também nesse sentido, de você ter um fluxo, é o fluxo, que você tem que trazer propostas em que vai ter desafios, que se for muito difícil, vai levar à frustração, mas também se for muito fácil, vai levar ao tédio. Então, é esse equilíbrio aqui, ó, de desafio e de habilidades, para quê? Para que esse fluxo aqui, que é o estado de êxtase. Vou dar um exemplo do que é esse fluxo, né, para o Csikszentmihalyi, quando você está jogando e você perde a noção do tempo. Você começa a jogar, depois você não percebe que passou horas jogando. Ou seja, você estava em fluxo, você estava ali, ó, concentrado, né? Você estava envolvido naquele momento que você estava participando. Então, a ideia dentro da gamificação é também ter esse fluxo, né? Dentro do flow, em que eu vou ter aí, ó, um grande envolvimento, né? Do estudante, em que ele não perceba o que está se passando, o tempo, a hora passar, né? Vou ser um pouquinho modesto, né? Veja, a hora já passou, a gente já está aqui já no finalzinho e tem muitas coisas aqui para mostrar para vocês. E aí, só para detalhar, também tem a aprendizagem tangencial, que é uma ideia do Portman, do que você vai aprender, do que o jogo, né, que aquela atividade não tem a intenção de ensinar, mas que você acaba aprendendo. Então, deixa eu passar aqui. A gente tem esse joguinho também. Existem várias situações que a gente poderia falar, né, em relação ao processo do flow, né, que é a motivação, tem motivação intrínseca, extrínseca, e isso depende muito de cada indivíduo. Mas aí ó, a gente tem alguns aspectos que vão facilitar a aprendizagem e manter o estudante engajado, a estética, o objetivo, as instruções, a dificuldade, o feedback, tudo isso envolve. E aí eu gosto dessa charge do Chapolin, que vai aparecer, ó. Parece normal, mas faço desafios do tipo, né, na minha cabeça. Tenho que chegar na esquina antes que o carro passe do poste. Então, a gamificação, ela é esse desafio, veja, é engajar e motivar a pessoa a fazer algo. Então, na educação, ela é muito mais do que você premiar, mas é sim fazer com que o estudante possa desenvolver determinadas habilidades, né, motivar, ter determinados comportamentos durante aquele processo. Por exemplo, o professor pode trazer um programa ou um processo, tá? E, ó, veja, um processo de recompensa que o aluno vai recebendo premiação, dentro dessa proposta de que o professor vai trazer de diferentes níveis, categorias. A gente pode possibilitar nesse sentido. Então, ó, quando a gente fala em gamificação na educação, é para que os alunos possam, né, incentivar os alunos a aprenderem
se divertindo, mas não é só a diversão, mas sim que eles possam ter percepções e encontrar o melhor caminho para a aprendizagem, né, para que ele possa construir o seu conhecimento dentro daquele processo de gamificação. Ensinar também conceitos transversais também é possível. E existem algumas situações que são apropriadas, né, para a gente gamificar na educação. Motivar o aluno, influenciar o comportamento, né, guiá-los, encorajar, ensinar novos conteúdos, e aí depende muito da estratégia que o professor está tendo, tá? E aí a gente tem, além disso, temos aqui, opa, desculpa, deixa eu passar. Os elementos dos jogos, né? Ali do jogo. Os elementos dos jogos, né? Que estão presentes, que nós podemos utilizar na gamificação. Ó. Aqui são as dinâmicas que está de azul, ó. Emoções, narrativa, progressão. O jogo não tem progressão, a gamificação também pode ter progressão. Ele vai progredindo. E aí você vai ter isso definido. Ó. As mecânicas, ó, vai ter desafios, vai ter a chance, vai ter os turnos, por exemplo, vai um aluno que joga, um aluno faz atividade, outro faz atividade, ou todo mundo junto, né, com o multiplayer, dentro do jogo seria um multiplayer, né, dentro da gamificação eles vão estar tendo ações, né, juntos, vai ter competição, vitória, né, avaliação, e aqui, ó, os componentes, ó, níveis, eu tenho os níveis, tenho os ranks, né, eu tenho as conquistas, sistema de recompensa, olha, se você fizer tal missão, né, tal ação, você vai receber tal premiação, as regras, aí, ó, o reforço, o loop de engajamento, que é motivar o aluno quando ele começa a estar menos engajado. Então, a gente tem aí vários elementos. Então, na gamificação, nós pegamos alguns desses elementos, tá? E aplicamos dentro de uma proposta que vai lá no processo para que possa aprender, para que o estudante possa aprender. Vou dar um exemplo aqui para você, ó. O Academia Khan, ela tem lá 5 técnicas de gamificação, tá? De ambientes gamificados. Outro também, ó, Duolingo, talvez você conheça isso daí, seja mais fácil você conhecer, ó. Tem 6 técnicas, né? Pontos, níveis, ranqueamento, missões, medalhas, personalização, tem engajamento também, faltou, vou até acrescentar, porque você recebe lá ó, um e-mail dizendo, ó, não esquece hoje não, gente, ó, hoje é o dia, vai lá, ou seja, ele fica tipo, te engajando a continuar a utilizar, e o Duolingo não é um jogo, ele é um jogo? Não, mas ele usa o quê? Elementos de jogos, por isso que o Duolingo é considerado um aplicativo, no caso aí, gamificado. A proposta do Duolingo é uma proposta gamificada, porque faz o quê? Uso de elementos dos jogos em ambientes que não são jogos. Vê que legal? Passeio Direto também tem algumas propostas gamificadas, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, de eu gamificar minha sala de aula, ó, transformar aluno em jogador, né? Eu vou ter lá grupos de trabalho, sessões, ou seja, propostas, né? De ações que eu vou realizar, testes, competições, né? Isso tudo são elementos que eu posso usar de games, né? Dos jogos, dentro de uma proposta gamificada. Vejam, lembrem, a gamificação é um processo. Tá? A gente pode inovar, ter missões, deixa eu passar aqui, por causa do tempo. Aí tem esse artigo aqui que a gente publicou, eu falo de alguns artigos sobre gamificação, e aí nossos alunos, ó, eles elaboraram algumas propostas gamificadas, ó, 17 na verdade, né? E essas delas devem ser projetadas para interagir, né? Para que os estudantes possam interagir durante a proposta de gamificação, tá? Além disso, nesse artigo aqui, está na Química Nova na Escola, eu falo de uma atividade gamificada, né, usando o Kahoot e o Socrative. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, eu sei que meu tempo já está estourando, mas é só para poder mostrar um exemplo de gamificação feito por um dos nossos estudantes, né, que está lá relatado naquele artigo. Ó, foi o Super Chemistry World, então, ó, coloca o nome.
personalização, elemento de jogo. Tá? Aqui, gente, é a proposta. Né? Eu pedi para os alunos colocarem em PowerPoint, porque ficaria mais fácil para eu poder compreender. Mas eles fizeram um texto explicando cada detalhe, fizeram a apresentação. Então, ó, você vai aqui, ó, iniciar uma série de desafios sobre funções orgânicas. Ó, o objetivo é trabalhar funções orgânicas. Em cada etapa vai ter uma atividade, uma tarefa que vai ser realizada. Então, ó, aqui, ó, um loop de engajamento. Ó. Está preparado para os desafios que te esperam? E aí, vamos estar lá. O Mário está aqui, ó. Ele vai seguir. Então, para iniciar, aqui é o percurso que ele vai fazer, né? Uma palavra cruzada, então, sobre o tema. Então, vai ter aqui, ó, os conteúdos e a palavra cruzada que eles vão estar resolvendo. O professor falou sobre as funções orgânicas e aqui eles vão realizar esse desafio, que é preencher a palavra cruzada. Por exemplo, quem consegue responder em menos tempo, corretamente. Então, tá lá uma pontuação. E aí, ó, missão concluída. Vai ter a pontuação para quem terminou primeiro, né? Quem terminou depois, né? Então, cada um vai ter uma pontuação pelo tempo para resolver e a pontuação pela missão concluída. Então, isso aí pode ser em sala de aula? Pode. E pode ser fora de sala de aula, pode ser no ambiente virtual. Então, deve depender o quê? Da estratégia. Lembrando aí, ó, a gamificação é um processo, você não é só aquele momento. Então, a outra missão, ó, o Mário estava aqui, ó, ele já andou. Então, eles vão estar lá, ó, fazendo algumas etapas, né, usando as funções. E aqui, ó, tem a dica do que é a estrutura e você vai, o estudante ia nomear essa estrutura, né, colocar sua nomenclatura. Aqui está o nome dele, digamos, comercial, a dopamina, mas aí qual é o nome dessa função? Então, vai colocar aqui, ele vai preencher, ó, feita cafeína, e aí tem vários para eles irem preenchendo, e missão cumprida, pontuação, e aí tudo estabelecido pelo professor, pelas regras que o professor vai estar colocando dentro da atividade. Ó. E aí o Mário ó, vai passeando por várias missões, até completar as 5 missões, que foi o caso aqui dessa proposta do aluno. E aí, ó, pontuação, sua pontuação foi gerada, ó, tá aqui, parabéns, né? Chegamos ao fim, ó, a narrativa, ó, dedicação total, sua classificação no ranking foi essa. Veja, elementos de jogos dentro de uma proposta gamificada. Então, aí não foi um jogo, foi uma proposta gamificada que eles fizeram, né? E que ocorreu durante um período. E existem outros exemplos, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas é só para finalizar, isso aí foi um exemplo na química, bem tranquilo. Existem outros exemplos, tá, gente? Trabalhando com cinética, o uso do próprio Kahoot também, dentro de uma proposta gamificada, tá? E aí, ó, uma dica, quando você for fazer uma proposta gamificada, conheça seus alunos, o seu jogador, o que é que vai motivar eles, né? O que é que vai fazer com que eles se sintam motivados, identifique a missão, o que é que eles vão fazer, que seja claro para eles, né? Entenda qual é a motivação, o que é que vai motivar meus alunos a fazerem, a participarem. Escolher ó, os elementos, as mecânicas, as dinâmicas e os componentes dos jogos que você vai utilizar ali na proposta gamificada. Ó. E observar o progresso, fazer os ajustes. Porque, lembrando, ó, a gamificação é um processo. Né? Ele não é o todo, como é o game. O game é o todo, são as partes. Mas ela configura o quê? Todo um processo que você vai, que o aluno, né, que você vai ter dentro de uma proposta gamificada. E aí, só como dica, né, talvez vocês devam estar aí perguntando, que aplicativos, ó, tem o Kahoot, Quiz, Mentimeter, Neopud, Socrative, né, o próprio Google Sala de Aula a gente pode fazer, Google Forms, Jamboard, WordWall, enfim, existem diversos aplicativos que você pode gamificar sua aula, tá? Então, game over, né? Vamos aqui dizer game over, encerramos, né, nesse momento.